E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é a nossa penúltima palavra sobre o Evangelho e o trabalho, essa série que a gente está falando. E hoje eu estou construindo a nossa mentalidade que tudo é espiritual. Se tudo é espiritual, eu também estou falando que o trabalho ele é espiritual e é uma forma de nós servirmos a Deus. E hoje, como a penúltima palavra, eu quero falar sobre as novas perspectivas para o nosso trabalho. Então, como trabalhar com essa nova mentalidade, com esse novo conceito, com essa nova cosmovisão. Eu queria ler um texto com vocês, mas antes eu queria que você curtisse, compartilhasse para o máximo de pessoas possíveis e se inscrevesse no canal para que todas as segundas-feiras você está aí com a gente. Amém? Então vamos lá, novas perspectivas para o nosso trabalho. Eu queria ler com vocês Colossenses capítulo 3, do verso 23 ao 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o vosso coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão recompensa e a herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Gente, olha que mentalidade forte que Paulo aqui fala. Paulo aqui está falando com pessoas CLT, com empresários, com gerentes, com qualquer tipo de profissão. Ele está falando com profissionais. E com essa mentalidade de trabalho, eu te faço uma pergunta: o que faz com que o trabalho se torne espiritual? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. O que faz para um trabalho se tornar espiritual? E durante muito tempo, igual eu estou ensinando para vocês, que as pessoas elas acreditavam que estavam trabalhando para Deus quando elas estavam servindo no templo. Mas se você cantar na igreja, se você é um ministro de louvor e está cantando na igreja com um coração vaidoso, isso não é espiritual. Agora, se você cantar com um coração humilde, com um coração simples, isso se torna espiritual. Então aqui a gente aprende algo maravilhoso. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que o ofício não necessariamente é algo espiritual. Não é o ofício que deixa as coisas espirituais, mas é a motivação e o nosso coração, como a gente executa as coisas. Então, qual que é a diferença de um cristão honesto e uma pessoa ética no trabalho que não é cristão, que não tem nenhuma fé? Será que existe uma diferença de um cristão na faculdade e uma pessoa que não é cristã, mas ele é moralmente correto estudando na faculdade? Aí você pode falar assim: ah, Felipe, existe uma diferença sim de um cristão para o não cristão, mesmo que eles executam da mesma forma. E qual que é a diferença? Aí talvez você espiritualiza e falar: a diferença é que um tem Jesus, a diferença é que um tem um anjo do lado e o outro não tem. E aqui, gente, eu queria aplicar de maneira prática. Qual é essa diferença? Qual é a diferença do nosso trabalho para um trabalho de uma pessoa que não é crente, que não conheceu o Senhor Jesus? O que deixa o cristão distinto das outras pessoas quando o assunto é trabalho, quando o assunto é estudo, quando o assunto é espiritualidade? E a diferença, gente, aqui, e aqui a gente é a base da nossa mensagem, a diferença é que só o cristão trabalha para Jesus Cristo. A diferença é que só o cristão trabalha com uma motivação de quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então existe uma grande diferença de uma pessoa moralmente correta fazendo tudo para ela. Fazendo tudo para que no final ela seja enfatizada, o coração dela se torne vaidoso, ela alcance algum tipo de status, ela alcance algum tipo de benefício. Existe uma grande diferença da mesma pessoa executando o mesmo serviço, com a mesma ética, com a mesma moral, mas com um coração voltado para fazer tudo conforme a vontade de Deus. E se algo acontecer, essa pessoa consegue apontar para Jesus e dizer glórias a Deus. Não só com um discurso, mas sim com um coração e com uma humildade. Então essa é a grande diferença do cristão para um trabalhador moral. Um pai de família que cria seus filhos com um propósito. A grande diferença é essa, porque o cristão, ele não se preocupa apenas com a ética, mas ele se preocupa em como agradar a Deus. Então a pergunta certa é: para quem a gente trabalha? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Se você realizar hoje um favor para uma pessoa que você conhece, é um tipo de trabalho que você vai entregar. Mas isso muda quando você faz o mesmo favor para o seu filho, ou para o seu irmão, ou para os seus pais. Então você percebe que para quem você faz algo muda tudo. E essa é a grande diferença quando a gente pensa em Cristo, e pensa em cristãos. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente realiza, antes de executarmos,
a Bíblia fala que a gente está realizando para Jesus Cristo. Então o que significa isso de forma prática? Aqui eu quero dar o primeiro ponto e a gente finaliza e deixa para a semana que vem os últimos 2 pontos, que aí a gente vai entender o que significa de maneira prática trabalhar segundo o Evangelho, trabalhar segundo a perspectiva do Evangelho. Então, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que o que te move no seu trabalho não são os benefícios, não são o salário, não é a busca pela promoção. O que nos move é Cristo. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 6, do verso 5 ao 6. Diz assim, olha: vós servos, obedecei os vossos senhores na vossa carne, com tremor e com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Jesus Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que interessante, gente, esse texto. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? A gente chega no horário, a gente bate as nossas metas, a gente quer se tornar um melhor estudante ou um melhor funcionário, a gente busca entregar tudo no prazo, a gente tenta executar a nossa função, o nosso serviço, mas a gente não faz isso apenas pensando no aumento salarial, apenas pensando no nosso benefício. Mas na verdade a gente enxerga a nossa profissão como um serviço e um meio para adorar a Deus. Então essa é a grande diferença. Ele chega a dizer, Paulo lá em Efésios capítulo 6, verso 7, ele diz assim, olha: sirva ao seu Senhor de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Então é como se ele estivesse falando para uma criança e falando assim, olha, quando você for fazer seu para-casa, quando você fazer uma prova, quando você executar qualquer tipo de tarefa, faça com excelência. Porque no final, você não vai estar entregando para ninguém, a não ser para Jesus Cristo. E se trabalharmos assim, gente, tudo muda. Porque se a gente trabalha, se a gente é um bom empregado só para receber um aumento, e o aumento não acontece, a gente para de ser um bom funcionário. Então Paulo está ensinando aqui o povo tem uma motivação maior do que o dinheiro. É uma motivação maior do que o status. A nossa motivação é entender que tudo que a gente faz é para o Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma história legal, o Ed Renekiewicz, não sei se vocês conhecem, é um pastor, gosto muito dele. E ele deu uma palestra numa multinacional, e ele disse assim no meio da palestra: eu estou muito triste, pois eu vi que vocês estão oferecendo um carro para as pessoas cumprirem e serem motivadas a cumprirem a sua meta. E ele disse: eu ficaria desonrado se precisasse de um carro, de um benefício para trabalhar melhor. E aqui, gente, olha que interessante que o Ed René tratou. Ele falou assim, olha, o problema, gente, não é dar um carro, isso não é o problema. O problema é que as pessoas precisam disso para trabalhar melhor. Pois aí eu pergunto, para quem eu e você trabalhamos? Será que Jesus não é suficiente para nos manter motivados para fazer e entregar o nosso melhor? E é claro, gente, que eu não quero aqui também ser hipócrita e falar que os benefícios, flexibilidade na carga horária, salário não nos motivam. Isso é claro que não motiva, claro que nos motiva. Mas se não tiver, faça também com excelência, pois já temos algo maior do que tudo isso. E é isso que tem que nos mover. E aqui eu queria ilustrar, para ficar mais claro o que eu quero falar. Pense em seus pais com uma doença incurável. E o fato de você trabalhar vai mantê-los com saúde. Então eu te pergunto, será que isso não seria um fator motivante para você trabalhar todos os dias com excelência? Agora, se você na empresa também tiver benefícios, tiver um salário bom, tiver uma flexibilidade, claro que isso ajuda. Mas, gente, o que eu quero falar é a mesma coisa com o seu trabalho. Você já tem uma causa maior, que é a causa do Evangelho, que você está trabalhando na perspectiva do Evangelho, você está trabalhando para Deus. Então, o que vier a mais, ok, excelente, mas você já tem uma motivação, você já tem algo que te move. E com essa mentalidade, o patrão não precisa estar perto de você para você trabalhar o melhor. E com essa mentalidade, gente, essa é a nossa grande diferença. A grande diferença é que nós somos morais, somos justos, éticos, por causa de Cristo. Entendemos que o nosso serviço, no final, é entregue para Ele. Então, ainda que soframos injustiça, ainda que estamos num momento ali difícil do nosso trabalho, a gente ainda vai entregar o melhor. Porque o nosso maior desejo é trabalhar, entregar o nosso trabalho como adoração para Deus. Enxergar o nosso trabalho como algo espiritual.
Imagina Jesus indo conferir o seu e-mail, sua ligação, conferir o seu projeto, conferir ali a sua meta. Será que ele vai dizer assim, olha, isso foi para mim? Porque se foi para ele, nós precisamos fazer de modo excelente. Amém? Gente, então, esse é o primeiro ponto. E semana que vem, segunda-feira, eu termino aí dizendo que como a gente vai finalizar essa série com chave de ouro. A gente vai compreender. Primeira coisa que a gente aprende, o que nos move não são as coisas externas, não são o nosso salário, não são os benefícios. O que nos move é Cristo. Por isso a gente trabalha de maneira excelente. E segunda-feira a gente vai falar mais de 2 pontos. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima segunda.